Olá, meu nome é Iago Gonçalves. Hoje, quem vê a vida que eu levo, acredita que eu sou um herdeiro, um playboy e que nasceu com sorte. Mas essa não é a verdade. A verdade é que eu comecei com uma dívida de dentro de um barracão, sendo filho de faxineira, e construí um negócio que já faturou mais de 100 milhões de reais com o mercado digital. Qual é o segredo que transforma a absoluta escassez em uma abundância que a maioria das pessoas nem conseguem imaginar? Bem, o que eu vou te mostrar aqui é a base mais ignorada caso você queira alcançar o sucesso um dia. É o que realmente separa as pessoas que faturam milhões das que passam a vida inteira apenas tentando sobreviver. São 7 características que formam um código, um sistema operacional que todos os novos milionários carregam e que te permite não apenas ganhar dinheiro, mas construir e manter a riqueza. E para te mostrar como é que esse código funciona na vida real, eu não vou te dar uma aula teórica, na real, eu vou te mostrar na prática como cada uma dessas características me trouxeram da escassez até a abundância que eu vivo hoje. Para entender essa história melhor, nós precisamos voltar um pouco no tempo. Quando eu tinha aquilo que as pessoas chamam de infância feliz. Eu nasci numa família de classe média baixa. Não era rico, longe disso, mas também não me faltava nada. Eu estudava num colégio particular, a geladeira estava sempre cheia. Era uma vida confortável, tinha carne no almoço, eu ganhava presente de aniversário, de Natal. Eu era uma criança totalmente conformada e segura com a vida que eu vivia. Dinheiro não era uma preocupação lá em casa. Eu passava grande parte do meu tempo jogando Xbox. Mas quando eu tinha uns 10 anos de idade, as coisas começaram a ficar um pouco estranhas na casa. Meu pai e minha mãe, que se davam muito bem, começaram a brigar e muito. O clima da minha família, que sempre foi pra cima, alegre, foi ficando pesado. Eu lembro que cada dia que passava, piorava um pouco mais. As discussões ficaram frequentes e as coisas começaram a faltar. O armário já não estava mais cheio, a geladeira estava esvaziando, até que tudo desmoronou. A empresa do meu pai tinha quebrado e o dinheiro havia acabado. E todos os dois tinham ficado lotados de dívida. Isso levou o relacionamento deles a ficar extremamente desgastado, o que gerou o fim do casamento, uma separação. Nesse momento, começa a pior fase da minha vida. Eu tinha 11 anos de idade nessa época. Com a separação, eu fui morar com a minha mãe num barracão de 2 quartos. E bom, quando a única fonte de renda seca, o dinheiro precisa de vir de algum outro lugar. E como minha mãe também trabalhava nessa empresa que tinha quebrado, ela começou a trabalhar como faxineira para tentar pagar as contas de casa e a gente começar uma nova vida. Mas isso é quando ela tinha trabalho, porque como ela estava começando ainda a ser faxineira, ela não tinha diária para todos os dias. Então foi nesse cenário que o problema deixou de ser apenas uma situação ruim e passou a ser algo insuportável. Por conta disso, eu também tive que mudar de escola e acabei perdendo todos os meus amigos. Na época eu ainda estava crescendo, né, e as roupas ficavam pequenas, mas como a gente não tinha grana para economizar, a gente comprava roupas usadas num bazar de uma amiga da minha tia. Tênis, eu só tinha um e eu usava ele pra tudo e até o talo. Eu lembro de um episódio que ele já tava com a sola meio descolando, né? E aí ela ficava com a lingueta assim pra fora assim. E aí os colegas da minha sala, aqueles que eu achava que seriam os meus amigos, ficavam pisando nessa sola que tava solta pra eu tropeçar e cair. Se você já precisou usar uma roupa ou um tênis velho que era pra estar no lixo há muito tempo, você já sabe do que eu tô falando. Eu me senti um estranho nessa época porque eu não me dava bem com ninguém. E o meu refúgio, onde eu passava grande parte do meu tempo ocupando minha mente para não ter que encarar aquela realidade, era jogando Xbox. Eu ficava horas jogando Call of Duty, Fortnite, Need for Speed, mas todo o tempo que passava ali me distraindo não mudava a nossa realidade. Era apenas uma fuga, uma forma de ocupar minha mente. Mesmo incomodado com a situação, que só piorava, eu tinha esperança de que tudo aquilo fosse passageiro.
Eu sonhava com uma vida melhor. Só que não passava disso. Era uma esperança e um sonho. Eu não agia, eu não imaginava que eu pudesse resolver aquele problema. Algumas semanas depois, a minha mãe já tinha conseguido faxina para todos os dias da semana. E de vez em quando ela também fazia alguns bicos de garçonete. Isso custava ela horas de ônibus e passar o dia inteiro fora ralando. E mesmo com a minha mãe se matando de trabalhar, a gente ainda só tinha o básico: arroz, feijão e ovo. Carne agora era só quando dava. E aí as minhas esperanças começaram a ir embora. Os anos se passaram e as coisas só continuavam piorando. Isso porque minha mãe já estava começando a faltar algumas faxinas, porque ela estava com uma dor no ombro, causada pelo trabalho pesado. E óbvio, a gente não tinha plano de saúde. Eu comecei a encontrar ela chorando pelos cantos da casa. Devido à minha opção, né, em ter o nosso sustento da nossa casa com função de diarista, né, com o tempo o corpo foi dando sinais, né, que a função já era bem pesada, era bem, assim, desgastante, né, e aí veio as questões de saúde, né, com a coluna, a questão do ombro. Então, assim, eu trabalhava à base de medicamentos, né, eu tinha anti-inflamatório, remédio para dor e tudo. Então, assim, com o tempo foi bem difícil, bem pesado. O fundo do poço estava se abrindo na minha frente. E eu só precisava de um empurrão, de uma gota d'água, de um estalo, né, para realmente cair na real. E isso aconteceu quando estava numa noite lá em casa. E aí eu catei algumas moedas que eu tinha na minha mochila, e somando tudo, acho que eram uns 10, 12 reais. E com mais 20 reais, eu conseguiria comprar 2 sanduíches, um para mim e um para minha mãe. Desde que a gente tinha se mudado, havia muito tempo que eu não tinha comido um sanduíche, um hambúrguer. E aí eu cheguei assim pra minha mãe e falei: mãe, você consegue inteirar 20 reais pra gente comprar um sanduíche? Ela olhou no fundo dos meus olhos assim, meio que fazendo força pra não chorar, e falou assim: eu não tenho. Eu pensei: como assim você não tem? Pô, são só 20 reais? Ela olhou e falou: Iago, a mãe não tem. Ele me pedia, às vezes, pra comprar um sanduíche, um McDonald's, ou mesmo uma pizza. Queria alguma coisa diferente do trivial, né? E eu não tinha condições de fornecer pra ele, de suprir essa necessidade, essa vontade dele, porque era habitual isso na nossa vida, antes da gente ir lá pro barracão, né? Isso é frustrante. Uma mãe é muito dolorida. Nesse dia eu chorei. Que tristeza. Não tinha outra opção. Era essa onde não tinha como ser diferente. Mas é doído. Ainda dói. Nessa hora, se ela me desse esses 20 reais, a gente ficava sem casa, porque não ia ter dinheiro para pagar o aluguel do barracão. A situação só ia de mal a pior, porque a gente começou a receber ajuda da minha tia com cesta básica. O fundo do poço estava lá, se abrindo diante dos meus olhos cada vez mais. Porque a qualquer momento minha mãe poderia ficar incapacitada de trabalhar, e aí sim, nem o aluguel a gente ia conseguir pagar. Aquele sentimento de impotência, de ver as pessoas que você ama sofrendo e não poder fazer nada, aquilo se transformou em ódio. Mas não é um ódio destrutivo, aquele que você sente que te deixa estressado e prejudica mais a você do que qualquer outra coisa. Eu tô falando de um ódio que é construtivo ao problema. Uma insatisfação com a escassez que se transformou no meu maior combustível. Essa é a primeira e mais importante característica de todos os inconformados. Aqueles que não se conformam com a realidade da escassez. Esse ódio é a faísca que gera um incêndio de mudança. Você nunca vai conquistar a vida dos seus sonhos se você não odiar de verdade os problemas que te prendem hoje. Eu precisei experimentar a escassez extrema para declarar guerra a esses problemas. E naquele dia, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu nunca mais ia deixar o dinheiro ser um problema na minha vida. Eu vi no Instagram, no YouTube, um monte de pessoas novas vivendo a abundância. E eu, na mais absoluta escassez. Pessoas que não tinham nem terminado a escola. E eu pensava, cara, se essa pessoa conseguiu, eu também posso conseguir. Eu comecei a perceber que a minha atitude conformada diante dos problemas era o maior obstáculo.
Porque viver conformado era como se eu vivesse numa prisão, que me fazia agir conforme com o que os outros queriam, não conforme o que eu queria de verdade. E ao invés das grades, o que me prendia era o medo. O medo de me colocar à prova, o medo de sair da zona de conforto, de fazer acontecer. Hoje eu sei que a única maneira de você sair dessa prisão é o inconformismo. E embora muitas pessoas se digam que são inconformadas, dificilmente elas têm todas as características comuns de um inconformado. Ela vai ter no máximo 2, 3. E isso é bom, mas não te torna um inconformado de verdade. A verdade é que a maioria das pessoas estão insatisfeitas, não inconformadas. E por isso, uma boa parte para aqui. Elas odeiam a própria realidade, mas espera que alguém venha salvar elas. Mas e aí? Quem é que vai te ajudar? Ninguém. Ninguém. Você tá sozinho nessa. Se você tem um problema, esse problema é seu. E só você pode fazer algo para resolver. Você precisa entender que a única pessoa que pode fazer algo para mudar a sua realidade escassa é você. Ninguém vai pegar na sua mão e fazer as coisas. A autorresponsabilidade é um elemento essencial nesse processo de transformação da escassez para a abundância. Implica reconhecer que você é o principal arquiteto do seu destino e de assumir a responsabilidade pela realização de tudo aquilo que você deseja. Eu sei, e você também sabe, que quando nós estamos na merda, é tentador você culpar os outros pelos seus problemas. Ah, o problema é do governo, o problema é do patrão, é dos pais, é a esposa, é os amigos, é tudo, menos você. E eu passei por isso. Enquanto eu estava conformado internamente, eu culpava todo mundo à minha volta. No entanto, assumir a autorresponsabilidade significa que você vai ter que entender que essa mudança vem dentro de você. Ou seja, com trabalho duro, dedicação e conhecimento, é possível você criar a oportunidade e conquistar os seus sonhos. A autorresponsabilidade é um motor que te permite fazer absolutamente qualquer coisa. E eu precisei ligar esse motor muito cedo. Nessa época, para tentar ajudar em casa, eu comecei a trabalhar com meu pai. E o trabalho era lavar banheiro de uma oficina mecânica. Nessa época eu devia ter algo como 13 anos, 12, 13 anos. Percebe que não importa a idade, não importa a sua situação financeira, não importa quantas pessoas dependem de você. Era um trabalho pesado. Eu passava horas esfregando no chão, limpando a sujeira dos outros e sentindo o corpo doer, pegar mesmo. No final de um dia inteiro de trabalho duro eu ganhava R$20. R$20. Isso não pagava nenhum lanche direito pra mim e pra minha mãe, mas esse era o preço. Era o preço do meu começo, era o preço de um dia inteiro de suor. Ali com a minha mão cheirando desinfetante eu entendi a lição mais valiosa da minha vida. Não adianta só ter responsabilidade e trabalhar duro. O seu esforço precisa ser aplicado em algo que te tire do lugar. Aqueles R$20 por dia me deram mais motivação ainda, mais combustível. E foi com essa certeza que eu comecei a procurar outras formas de fazer dinheiro. Formas mais inteligentes. A primeira coisa que eu tentei fazer foi vender bolo de cenoura na escola. Eu juntei moedas por semanas. E aí minha mãe fez o bolo pra mim e eu comecei a revender pros alunos, pros professores, até pros pais que iam buscar os filhos eu vendia bolo. E apesar da situação que eu me encontrava, eu não dei desculpas. Eu fui lá e fiz acontecer de novo. E eu lembro que vendendo bolo, já tirando todos os custos, me dava mais ou menos 15, 20 reais de lucro por dia. Ou seja, no final do mês era 300 reais. E depois eu percebi que de novo, isso não ia mudar minha vida, muito menos a vida da minha família. Para uma pessoa que sonhava grande como eu, vender bolo era uma perda de tempo. Porque eu não queria uma renda extra, eu não queria um dinheirinho a mais, eu queria ficar milionário. Eu queria mudar para sempre a minha história. Eu era nessa época um garoto de 14 anos, sem dinheiro e com pressa para ter resultado. Se você falar isso em voz alta, vai parecer ainda mais impossível e absurdo que você pode estar pensando agora. Mas, se você não reparou, aqui está a terceira característica dos inconformados: sonhar grande. Um dos homens mais ricos do Brasil, Jorge Paulo Lemann, e até vale a pena você anotar isso na parede do seu quarto. Ele disse o seguinte:
Sonhar pequeno ou sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então por que não sonhar grande? Quando eu era uma criança, eu tinha um jogo que eu jogava muito chamado Need for Speed. E eu gostava de jogar com um Corvette. Eu customizava ele inteiro no jogo e sonhava que um dia eu teria um carro desse. Na época, eu não fazia a menor ideia de como eu ia fazer. Mas eu tava sonhando, então não havia limite. A questão é que nós, desde pequeno, somos ensinados a sonhar pequeno. Sonhar apenas em pagar as contas em dia, em talvez trocar de carro daqui a 5 anos, em tirar uma semana de férias por ano na praia. A mentalidade do brasileiro comum, que vive na escassez, muitas das vezes não consegue nem conceber a ideia de ter uma casa boa, de poder comprar o que quiser sem se preocupar com o tamanho da fatura no mês seguinte. Mas aí eu te pergunto, se você não consegue nem se imaginar vivendo essa vida, se você não consegue nem sonhar com ela, como é que um dia você espera ter essa vida? O sonho vem primeiro. Ele é a semente de tudo isso. Só que existe uma armadilha. Um sonho grande, sozinho, ele pode te paralisar. Ele pode parecer tão distante, tão impossível, que você nem sabe por onde começar. Um sonho sem um plano é só uma fonte de ansiedade. E é por isso que, para um inconformado, depois de sonhar grande, o próximo passo é inevitável. Você precisa ter um plano. E essa é a quarta característica dos inconformados. Depois de tentar vender o bolo e ver que isso não me daria futuro, eu entrei no meu computador e digitei a frase que milhões de pessoas digitam todos os meses: como ganhar dinheiro na internet. Bom, eu não recomendo que você faça isso porque você vai ver principalmente várias picaretagens, aposta, fraude hoje em dia. Só que como ninguém ia me ajudar, como eu tinha autorresponsabilidade, eu comecei a desenvolver o meu plano. Tá bom, Iago, mas o que significa ter um plano? Plano era tudo que eu precisava fazer para sair de onde eu estava na escassez e chegar aonde eu queria chegar, a abundância. E eu vou falar pra você, meu amigo, minha amiga, não foi nada fácil. Eu passei mais de um ano imerso nisso. Eram horas e horas, noites em claro, no Google, no YouTube, estudando tudo que você possa imaginar. O problema é que a internet, ela é um oceano de informações e 99% dessas informações é lixo. É picaretagem, aposta, fraude. Eu não queria errar, eu não podia errar. Eu tinha algumas regras, algumas diretrizes que eu defini para que o meu plano funcionasse. Ou seja, eu precisava seguir essas diretrizes para que meu plano desse certo. Primeiro, velocidade. Como minha mãe estava sentindo cada vez mais dores no ombro e a qualquer momento ela poderia parar de trabalhar por conta disso, por conta dessa lesão que ela tinha, então eu tinha pressa. Eu precisava de algo que desse dinheiro e desse dinheiro rápido. A segunda característica do meu plano, eu precisava de algo com baixo custo. Como eu não tinha grana para investir, então eu precisava de algo que pudesse começar com praticamente nenhum dinheiro. E terceira característica do meu plano, eu precisava de algo seguro. Eu não podia afundar ainda mais a minha família em problema. Ou seja, tinha que ser rápido, barato e honesto. Por um tempo, eu não encontrava nada que se encaixasse nessas 3 regras. Até que um dia, eu conheci o dropshipping. A minha cabeça explodiu. Porque ele respeitava as 3 diretrizes do meu plano. Basicamente, o dropshipping é uma maneira de você vender algo sem ter estoque. Eu iria criar uma loja virtual, uma loja comum, como essas que você conhece na internet de e-commerce. E eu poderia vender qualquer tipo de produto, desde uma cinta modeladora, um ralador de batata, um fone de ouvido, um relógio inteligente, decoração de casa, enfim, qualquer tipo de produto. E aí eu venderia sem ter em estoque. Tá, Iago, mas como é que você entregaria esse produto então se você não tem ele em estoque? Quem teria o estoque é o meu fornecedor. E aí quando um cliente comprasse na minha loja, meu fornecedor entregava direto na casa do cliente. Então vamos supor que eu estou vendendo uma cinta modeladora na minha loja por R$90. Assim que o cliente efetuava o pagamento dessa cinta, eu pegava o dinheiro do próprio cliente que ele me pagou esses R$90, comprava a cinta no fornecedor por 30 e o fornecedor entregava direto na casa do cliente, sem muitas complicações. E aí, com o drop, eu poderia ganhar muito dinheiro rapidamente sem aparecer. Era barato para começar porque eu não precisava investir em estoque e era seguro, porque é um modelo de e-commerce real mesmo, usado inclusive por grandes empresas. A Uber, por exemplo, conecta motorista, que são os fornecedores, aos clientes, as pessoas que estão procurando uma carona. O Mercado Livre conecta milhares de fornecedores e diversos produtos, fazendo a entrega deles também via dropshipping.
Até o iFood faz drop, porque ele conecta o restaurante ao cliente, ou seja, o iFood não tem nenhum restaurante, ele faz essa intermediação, igual também eu estaria fazendo. Então, basicamente, é a ponte entre um fornecedor e um cliente, e assim eu ficava com todo o lucro dessa operação. Eu não precisava pagar aluguel, funcionário, não me preocuparia com a entrega, nada, só em vender. Mas, mesmo sendo barato, eu ainda não tinha nada além de um plano. A falta de grana era apenas mais um obstáculo. Então, eu liguei pro meu irmão e eu pedi para ele R$160 emprestados no cartão de crédito dele. Na época, a assinatura da Shopify, a principal plataforma que você utiliza para montar uma loja de e-commerce, custava em média $29, o equivalente a R$120 naquela época. Hoje é até mais fácil, porque a própria Shopify cobra apenas $1 por 90 dias de assinatura. Ou seja, você paga R$5 para você ter uma loja virtual que vende para qualquer lugar do mundo. É literalmente ridículo de barato para você começar no dropshipping. Com o dinheiro na mão, eu tinha tudo o que eu precisava. Agora era bunda na cadeira e fazer acontecer. E essa é a quinta característica. Sem ela, nenhum sonho, nenhum ódio construtivo, nenhum plano, nada vai pra frente. Você continua vivendo só no mundo das possibilidades, sem construir nada real. Como eu peguei R$160 emprestados com meu irmão, eu era obrigado a lucrar essa grana em 30 dias, que era o tempo de fechar a fatura do cartão dele. Então, eu sentei para começar e travei. Eram mais de 35 milhões de produtos disponíveis para você vender dentro dos fornecedores de dropshipping. E esse número só cresceu de lá para cá. E aí a minha cabeça bugou. Por onde eu começava? O que eu venderia? Eu me senti completamente perdido com tantas opções. E foi por causa dessa situação que eu tomei a primeira decisão estratégica de verdade. Em vez de tentar adivinhar qual era o produto milionário entre os 35 milhões, eu decidi começar pelo simples, pelo que eu já tinha afinidade. Eu passava o dia inteiro jogando Fortnite e outros jogos, lembra? Então, o primeiro produto que eu vendi foi uma luminária do jogo, mas tinha um problema. Eu precisava levar potenciais clientes para minha loja. Só que eu não tinha dinheiro, não tinha grana para investir em tráfego pago, como o Facebook ou Google, que são esses anúncios que aparecem para você. Eu tive que desenvolver uma estratégia de tráfego orgânico, que é levar potenciais clientes para visitarem a minha loja sem eu ter que gastar dinheiro com anúncios. E o que eu fiz foi abordar vários influenciadores pequenos que faziam conteúdo sobre Fortnite e eu ofereci uma pequena comissão sobre cada venda que eles fizessem. Para eles, o negócio era ótimo. Tudo que eles precisavam era divulgar o link. Cada venda, eles recebiam uma comissão de 25%. E aí, eu mesmo fiz o anúncio para eles divulgarem. Foi engraçado porque eu tinha uma voz de um moleque de 15 anos, né? Porque eu ainda tinha 15 anos, ou seja, voz de criança, e um microfone de feira de R$10. E por conta disso, eu tive que colocar efeitos para melhorar a qualidade do microfone e deixar minha voz mais grossa para passar mais credibilidade. Eu tenho esse anúncio até hoje. Dá uma olhada aí. Áreas de Fortnite com até 7 cores para você trocar a hora que quiser é na Sempre Online. Temáticas como ônibus de batalha, lhama e Scar. Arrasta para cima e venha confiar. Meus amigos, é uma porcaria, né? Mas, se esse anúncio vendeu, é porque qualquer coisa vende. E aí, eu fiz a minha primeira venda. E na minha visão, a primeira venda é um marco. Quando eu vi o dinheiro entrando na conta, eu lembro como se fosse hoje. R$79,90. Aquilo foi a prova que o dropshipping funcionava e que bastava eu replicar o que eu tinha feito para conseguir os meus primeiros 1.000, 10.000, 100 mil reais, até chegar no meu primeiro milhão. Algumas semanas se passaram, era mais ou menos julho de 2019, eu tinha 15 anos e já havia amadurecido muito. Ao invés de eu ficar vendo porcaria na internet ou jogando videogame, eu estudava empreendedorismo, mentalidade e dropshipping o dia todo. Vendendo aquela luminária, eu fiz os meus primeiros 10 mil reais de lucro. O problema é que eu cometi um erro comum aos empreendedores no início, a ignorância. Com 15 anos, fazendo 10 mil reais de lucro dentro do quarto, eu achava que eu sabia de tudo. E aí eu descobri da pior maneira que eu não sabia de nada. Na minha cabeça, era simples. Pegaria esse dinheiro que eu tinha feito com tráfego orgânico, colocaria no tráfego pago, ou seja, eu investiria em anúncios, e aí eu ficaria milionário.
Se com nada eu tinha feito 10 mil reais, com 10 mil reais eu vou fazer 1 milhão. O problema é que não é bem assim não. Eu peguei esse dinheiro, comecei a anunciar no Instagram, no Facebook, e os 10 mil reais que eu havia feito foram aos poucos sendo torrados por falta de conhecimento. Depois de uns 20 dias, eu literalmente perdi tudo. Eu estava de volta à estaca zero. Diante da primeira grande falha, 99% das pessoas desistem. E é aqui que o sonho da maioria morre. As pessoas se entregam ao vitimismo, se conformam com a derrota e voltam para a vida que odeiam. Mas é claro que se você está assistindo a esse vídeo, você sabe que eu não desisti. E para você também, meu querido inconformado ou inconformada, desistir não é uma opção. E essa é a 6ª característica de um inconformado. Eu perdi tudo tão rápido que eu não tive coragem de pedir dinheiro de novo pro meu irmão. Então eu tive que cortar na carne. Eu vendi a única coisa de valor que me restava, o meu Xbox. Eu falei assim, mãe, eu tô precisando de grana pra me investir, tô precisando de dinheiro e eu vou vender meu videogame. E na época eu falei assim, filha, mas é a única distração que você tem. E era mesmo. Ela nunca gostou muito de sair, de estar na balada, fazer algum evento assim com a gente, família, entendeu? Aquela coisa de família, vamos todo mundo. Então, ela sempre foi mais reservada, foi mais quieta, mais caseira. E a única distração dele era... Mais do que valor em dinheiro, eu tinha um valor sentimental por ele. Era a única coisa que tinha sobrado da época que minha vida era feliz. Passei a minha infância jogando várias horas, fiz vários amigos nos jogos online e tinha muito sentimento por aquele videogame. Eu tinha milhares de horas jogadas que eu passei me divertindo, fugindo dos problemas. A vontade de viver, a abundância, era muito maior do que o apego que eu tinha pelo videogame. Eu fiz o que precisava ser feito. Tem até um ditado que diz: crianças fazem o que gostam, mas adultos fazem o que precisa ser feito. Naquele momento, isso era essencial para o meu crescimento. Para me tornar a pessoa que eu queria ser, eu tinha que deixar de ser quem eu era. Eu anunciei então meu videogame por R$ 1.200. Vendi ele por 1.000. Essa resiliência, essa capacidade de não desistir diante do fracasso, não é uma história só minha. É um padrão entre todos que construíram algo grande. Pensa no Walt Disney. Antes dele criar o império que a gente conhece, ele foi demitido de um jornal por falta de imaginação. E o seu primeiro estúdio de animação faliu, mas ele não desistiu. O Henry Ford, antes dele revolucionar a indústria automobilística, ele fracassou em 2 empresas. O Steve Jobs foi demitido da Apple, a própria empresa que ele mesmo fundou no seu quarto. Mas mesmo assim ele recomeçou para voltar e transformar a Apple na empresa mais valiosa do mundo atualmente. O fracasso não é o oposto do sucesso. Ele, na real, é parte do caminho. Todas essas pessoas, e eu, na minha escala, entendemos que a falha não é uma sentença de morte. Era uma aula, e a lição era simples. O método antigo estava errado. Era preciso encontrar algo novo. Com os R$ 1.000 da venda do videogame na mão, eu estava de volta no jogo. Como um inconformado que tinha acabado de aprender da pior forma possível como não fazer as coisas. E essa lição, ela valia muito mais do que o dinheiro que eu perdi. Só que durante esse processo, tinha outro problema, a escola. Como eu dedicava todo o meu tempo livre ao dropshipping, as minhas notas estavam péssimas. Até mesmo, no meio das aulas, eu ficava focado no telefone acompanhando a minha operação. Nessa época eu comecei a ficar ainda mais irritado e com menos disposição em ir para a escola. Antes eu apenas não gostava, mas agora eu via a escola como um obstáculo real para as minhas conquistas. Por mais que eu não dedicasse muita energia, eu precisava ir lá todos os dias, o que tomava muito meu tempo. Um tempo poderia ser utilizado para aumentar o meu conhecimento, trabalhar e ir em busca da vida que eu realmente desejava, a vida abundante. Chegaram a chamar minha mãe na escola por conta disso, para saber se ela realmente estava consciente de tudo o que estava acontecendo, para saber sobre o meu desleixo com as matérias. Então, eu decidi tomar a decisão mais ousada da minha vida, a decisão que me transformou no que eu sou hoje. Eu decidi que aquele seria o último ano no colégio. Eu ia terminar o ensino fundamental e pronto, adeus escola. Eu não faria o ensino médio. Meu tempo era valioso demais para perdê-lo com coisas que simplesmente não significavam nada para mim. Talvez você possa pensar,
mas ele era milionário. Mas aí que você se engana, meu amigo. Muito pelo contrário, eu não era milionário, obviamente, você já percebeu. Eu já tinha feito algumas vendas, só que eu não tinha nem R$2.000 na minha conta. A minha mãe ainda trabalhava de faxina, com muitas dores no corpo, recebendo a cesta básica da minha tia. E ninguém, além de mim, acreditava que eu era capaz. A minha decisão foi contra tudo e contra todos. O mais difícil dela foi avisar os meus pais. Eu falei a eles que eu seria responsável por tudo que acontecesse ali em diante. Se eu fracassasse, a culpa era minha. E se eu triunfasse, também. Aquela decisão, na verdade, era uma decisão de assumir o controle da minha vida. O meu pai ficou puto. Eu chamei ele pra jantar, ele chegou e falou, pai, eu vou parar de estudar. E eu fiquei puto, porque foi assim, você paga o colégio caro, né? Ele, de uma hora pra outra, eu vou parar de estudar? Você fica invocado. Eu falei, não vai parar, não. De jeito nenhum. Aí, ele falou, não, eu vou parar, porque eu preciso eu quero ganhar dinheiro, você tem que, né? Aí o amigo, sogro do meu filho, que morava no meu vizinho, falou, Edmilson, me chamou no canto e falou assim, acredita no seu filho, cara, que menino vai longe. Acredita nele, cara. Aí eu pensei, falei assim, cara, mas eu pago o colégio caro, hoje o estudo é muito importante. Aí eu peguei e falei assim, cara, eu vou pensar. Aí me deu um baque, eu falei assim, vou dar oportunidade para ele. E fora disso, um dia ele chegou para mim, nesse dia que ele chegou, olhou nos meus olhos e falou assim, pai, acredita em mim. Acredita, eu vou ganhar dinheiro. Foi nessa hora que eu falei com ele assim, pode ser. E era de outra geração e achava que era impossível alguém com 15 anos de idade, sem dinheiro para investir, apenas com um computador, fazer dinheiro e ficar milionário de dentro do quarto. Minha mãe também não me apoiava na época. Mas no fim, eles cederam, deixando claro que se tudo desse errado, eu não poderia recorrer a ele para nada. Era uma jogada arriscada. Eu saí da escola antes de ter resultado, mas eu estava decidido. E assim nós combinamos que quando eu acabasse o 9º ano, eu não voltaria mais para as aulas. E aqui é importante eu fazer um alerta para você. Quando você tiver um sonho ou uma meta e começar a correr atrás, as pessoas vão querer dar conselhos construtivos para você. A maioria não vai acreditar na sua capacidade. Eles vão te chamar de louco, de sonhador. E o pior, as pessoas que te amam vão duvidar. As palavras mais duras vão vir das pessoas que você menos espera. E eles não vão fazer isso por mal, pelo contrário. Vão fazer isso porque te amam e estão com medo de que você frustre ou que você fracasse. Por querer te proteger, eles acabam preferindo que você siga o caminho tradicional, de você terminar uma escola, de fazer faculdade e de buscar um emprego seguro, que é pior ainda. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu falava para meus colegas de classe que eu iria ganhar dinheiro no mercado digital. Eles literalmente riram de mim. Quando eu falava dos meus planos de ficar milionário, todo mundo dava gargalhada. Nessa época eles começaram a me chamar de Iaguinho do Drop. Eu já tinha decidido que eu ia largar a escola, mas os meus colegas queriam me dar conselhos construtivos. E sabe como é que eles fizeram isso? Me humilhando. Eu tenho uma conversa que eu gravei nessa época. Essa conversa é de 12 de dezembro de 2019, 1h15 da manhã. Aqui estava no grupo do 9º ano, né? Já no final do ano, onde as pessoas falavam, você vai para qual escola, você vai para qual curso técnico, né? Quando as pessoas meio que já estão finalizando o ano ali. E aí eu falei com eles assim, me perguntaram, você vai parar de estudar? Eu falei, vou. Depois eu vou fazer supletivo. Ótima escolha. A escola atrapalha demais. E eu falei, tô cheio de projetos milionários, mas a escola me limitava muito. E aí a Laís BG, que era uma menina que eu gostava na época, mandou assim, falou pouco, mas falou bosta. Aí a outra, E eu mandei, qual que é o sentido de alguém me ensinar algo e eu ganhar mais do que ela, com 15 anos e sem faculdade? Foi uma maneira meio idiota, foi uma maneira meio agressiva minha de provar meu argumento, né? Exatamente, não faz sentido. Porque infelizmente, quem tá lá no poder, aí começaram a envolver política, a Laís aqui mandou, vou fingir que não li isso de novo, figurinha enchendo o saco. Olha o que ele tá falando, não dá. E aí falaram uma frase muito marcante pra mim, Iagor vai ganhar dinheiro com comédia. E aí eu mandei, rapaziada, cada um tem sua visão, eu respeito vocês, mas eu não concordo nem um pouco. Sempre tentei pensar fora da caixa e sair do padrão, mas também se vocês não acreditam, foda-se. Aí eu ainda mandei assim, provocando, né? Faz não, 5 anos em uma faculdade ensina muito a ser desempregado. Inclusive, esse Gustavo BG que falou Iagor vai trabalhar com comédia, ele tinha um primo, que o próprio primo dele já tinha feito mais de R$800 mil em receita com dropshipping.
Ele tinha um exemplo claro ao lado dele que o empreendedorismo, que você vender online é um mercado altamente escalável, que dá muito certo. Só que ainda assim, ele não acreditava, ele não via que era possível sair da escassez e ir para a abundância. E ele falou assim, ó, e aí eu falei desse primo, né, por causa do drop, ele fez 800k, perto do 1 milhão, tá cheio de dinheiro mesmo. E aí a Laís continua mandando as figurinhas, né. Eu não carrego meu telefone 3 vezes ao dia para ler esse tipo de coisa. No final ali, 1h15 da manhã, eu falei assim, tá bom, vou voltar ao meu trabalho. Lembrem-se dessa conversa daqui a 10 anos, please. E aí a Laís acaba mandando, só fala pepino. Meus amigos, não precisou nem de 10 anos, né? Os meus professores naquela época vinham me dar conselho, dizendo que o mercado digital era uma ilusão e que eu deveria tentar isso depois de estudar, feito um condenado para passar num concurso público. Só que eu olhava para a vida dessas pessoas e alguns iam de ônibus para trabalhar. E falei assim, cara, tá tudo bem isso, mas imagina um professor que estudou a vida inteira, o cara não conseguiu comprar um carro para trabalhar, depois de estudar 20 anos, trabalhar durante 20 anos, se a pessoa tá começando a viver dela, beleza. Eu respeito a opção deles, mas não era aquilo que eu queria para mim. Não era a vida que eu queria. E aí, aqui entra a 7ª e a última característica dos inconformados. Não aceite conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Eu estava sozinho e, para piorar, eu tinha perdido a grana do Xbox. Eu perdi tudo. Tava cheio de dívidas. Tinha acabado de sair da escola, todo mundo rindo da minha cara. Era muito mais fácil que eu desse ouvido a essas pessoas e voltasse atrás com a minha decisão. Só que isso não era uma opção para mim. Eu lembrava da característica dos inconformados de não desistir. Chegou a um ponto que a minha própria família me denunciou para o conselho tutelar por ter saído da escola. Foi nesse momento, no fundo do poço, com a minha mãe trabalhando de faxina com dor no ombro, depois de ter saído da escola, tá quebrado, perdido o dinheiro do Xbox, tá com dívida, todo mundo rindo da minha cara, com um conselho tutelar batendo na porta da minha casa. Com tudo isso acontecendo, no fundo do poço, que as coisas mudaram. Eu tava sentado em casa um dia, rolando o feed do Instagram, e apareceu uma frase do Leonardo da Vinci, um dos homens mais inteligentes de todos os tempos. E essa frase me fez perceber tudo que eu estava errando. A frase dizia o seguinte: a simplicidade é o último grau de sofisticação. E aí eu bati o olho naquela frase e falei assim, cara, eu estava complicando tudo. Eu estava num estado de obesidade mental tão grande que eu tinha ficado cego sem saber o que fazer. Então eu prometi para mim mesmo uma última tentativa. Eu queria focar em apenas 3 coisas: uma boa loja, um produto com potencial milionário e clientes. Em janeiro de 2020, eu liguei para o meu irmão de novo e pedi mais R$200 emprestados. Se eu fracassasse, eu teria que colocar o rabo entre as pernas e me matricular numa escola de novo, dando razão a todo mundo que dizia que eu era uma piada. Nesse dia, eu precisava desabafar, mas não tinha ninguém. Quem era para ser meu amigo, na real, estava me zoando. Os meus pais estavam aborrecidos que eu tinha acabado de abandonar a escola. A única coisa que me restou foi mandar um e-mail para mim mesmo. E eu coloquei o título desse e-mail como "Quando eu ficar rico". Dá uma olhada só no que eu escrevi. Abre aspas. Hoje, dia 11 de janeiro de 2020, tô trabalhando nos criativos de um produto novo para teste. Sinceramente, o drop tá me desgastando bastante. Eu não tenho tempo nem pra mim. O Facebook bloqueou minha conta e daqui a 15 dias chega a fatura do cartão do Ivan, que era meu irmão. Eu não tenho muita grana pra pagar, as coisas estão se apertando. Minha mãe trabalhando muito, com muitas dores em seu corpo, faxina, garçonete, etc. Eu quero dar o melhor pra ela e para mim. Não tenho muitas coisas em casa sobrando, apenas o básico e ainda assim dado pela minha tia Carla, que ela ficava dando as cestas básicas. Mas eu sei que isso tudo vai passar e que os meus objetivos vão se concretizar. Agradeço a Deus por isso tudo mesmo sem ter nada hoje. Após subir, não devo me esquecer de agradecer as pessoas que me ajudaram a chegar aonde estou. São elas, minha mãe, meu pai mesmo desacreditando de tudo, meu irmão, um primo meu que começou na época, a minha tia e um amigo do meu pai. Bom, até lá eu do futuro. Vou voltar daqui a alguns meses. E lembre-se, você é o mesmo garoto que queria catar latinhas para comprar KV.B e prometeu aposentar a mãe. Você é uma inspiração para muitos. Segue e vai pra cima, como você sempre fez, guerreiro. Eu tava no pior momento, mas eu tava confiante, 100% confiante. Eu só tinha mais um único tiro para dar certo. Era literalmente tudo ou nada. Mas eu agora não tava tão perdido
na obesidade mental que eu tinha, estudando muito, eu estava começando a aplicar, ter mais clareza. Eu tinha parado de seguir dezenas de estratégias. Eu tinha focado no simples, uma boa loja, um produto que resolvesse um problema real e os clientes. Eu testei um produto completamente diferente do que eu tinha testado anteriormente. E finalmente eu comecei a vender bem. No primeiro dia, eu investi R$200 e consegui mais de R$2.000. Um retorno de 10 vezes o que eu tinha investido. Eu lembro que na época eu tinha ficado cético. Não tinha caído a ficha ainda que eu havia conseguido encontrar um produto com potencial milionário. No dia seguinte eu coloquei mais R$500 e ainda com medo de perder tudo, igual da última vez. E aí voltou R$5.000. Nessa hora eu liguei pra minha mãe quase chorando de emoção e falei: mãe, eu consegui. Eu vou ficar rico de uma vez por todas. Na semana seguinte eu vendi mais de R$80.000. Já era fevereiro de 2020, uns 15 a 20 dias depois daquele e-mail. E eu com 15 anos de idade já estava ganhando mais do que médicos e juízes formados, só que dentro da minha casa, sendo meu próprio chefe e não tendo dor de cabeça nenhuma com nada. A primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a ganhar dinheiro foi comprar um PC novo. O meu já não estava dando mais certo, já não estava dando para trabalhar direito. Era velho, era uma carroça. 3 meses depois de achar aquele produto, eu já havia feito meu primeiro R$1 milhão, meu primeiro R$1 milhão de faturamento, aos 16 anos de idade. A minha vida, a vida da minha mãe e das pessoas que eu amava já tinha sido transformada para sempre. E lembra de quando eu disse para os meus colegas que me ridicularizaram que era para eles esperarem 10 anos? Menos de 3 meses depois daquela conversa, eu já tinha faturado meu primeiro R$1 milhão. E dali em diante eu comecei a viver a vida abundante. A minha rotina virou realizar os meus sonhos e os sonhos das pessoas que eu amava. Pouco tempo depois do meu primeiro R$1 milhão, nós saímos num barracão de 2 quartos e fomos morar num duplex de luxo. Obviamente, eu assumi as contas de casa, tirei minha mãe da faxina, que era meu sonho desde o primeiro dia, começando lá atrás, quando eu tava vendendo bolo de cenoura. E aí eu falei pra ela: mãe, pode deixar, que agora é comigo. Pouco mais de 1 ano e meio depois, com 17 anos, eu comprei o meu primeiro carro, uma Mercedes. O carro que os pais dos meus amigos me zombaram, achando que eu nunca conseguiria comprar. Eu realizei também 2 sonhos do meu pai. Eu dei a ele uma casa e uma moto 0 km. E para minha mãe, além de nunca mais precisar de trabalhar, eu dei a ela o carro dos sonhos dela, de quase R$200 mil. Realizei inclusive aquele sonho grande que eu tinha quando eu jogava Need for Speed lá atrás no Xbox. Eu comprei o meu Corvette. Fiz várias viagens internacionais: Grécia, Itália, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, República Dominicana. Conheci o mundo inteiro. Tive a liberdade de conhecer tudo do bom e do melhor. Essa foi a vingança silenciosa contra todos que duvidaram de mim, que disseram que eu não era capaz. A minha operação não parou mais de crescer e cada dia que passava, ela dependia menos de mim. Eu automatizei processos, contratei pessoas, inclusive hoje a gente tem a BigQuest, que é a minha empresa, minha holding, que a gente tem e-commerce, educação e tecnologia, quase 50 pessoas que trabalham comigo hoje, com um escritório, uma sede em Belo Horizonte, toda reformada, toda bonitinha. Só que o mais importante para mim não foi o dinheiro, foi o que o dinheiro me permitiu fazer. Quando eu comecei, o meu sonho era tirar minha mãe da faxina, era dar uma casa pro meu pai, era nunca mais ver a preocupação com dinheiro no rosto deles. E quando eu realizei tudo isso, eu entendi uma coisa: eu tinha encontrado uma saída do sistema, uma saída da escassez. A partir daquele momento, a minha missão cresceu. Eu queria provar que o meu resultado não era sorte, era um método e que um método poderia ser replicado. Foi assim que nasceu a FNM, a Formação Novos Milionários. Foi o meu primeiro passo para codificar um método que me tirou do fundo do poço. Eu juntei os primeiros inconformados, pessoas que, como eu, estavam dispostas a lutar para construir uma nova realidade. E o que eu esperava aconteceu. Esse método não funcionou só para mim. Os meus erros e acertos tornaram as ações replicáveis. A FNM se tornou a primeira grande comunidade de dropshipping no Brasil. Nós criamos literalmente um movimento. E os resultados dos alunos começaram até a superar os meus. Mas eu percebi que para alcançar metas ainda maiores, para realmente fazer as pessoas viverem fora da escassez, a gente precisava ir além. Foi por isso que a FNM evoluiu e se tornou a BigQuest Academy. O que era a maior comunidade de dropshipping no Brasil se transformou no ecossistema completo para quem quer viver na internet. Um lugar com acompanhamento de verdade, focado não só no mercado brasileiro, mas também no e-commerce global. Um lugar que te ensina a prestar serviço, a criar sua marca, a dominar o tráfego, tudo que você precisa
para mudar a sua história com o mercado digital. E toda essa jornada, hoje, somando o faturamento de todos os alunos da BQuest, são mais de 1 bilhão de reais. E todos eles, inconformados, seguiram as 7 características que você aprendeu hoje dentro desse documentário. As características que funcionam como um sistema. Vamos lembrar delas? Primeiro, você precisa do ódio construtivo ao problema. Esse aqui é o seu ponto de partida. Segundo, autorresponsabilidade, que vai te fazer sonhar grande, ter um plano e executar esse plano sem desistir. Por último, você vai se cercar de pessoas com os mesmos objetivos que você, sem aceitar conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Assumindo essa atitude inconformada e com o conhecimento certo, não existe outro resultado possível senão a vida abundante. É por isso que hoje, acabando esse vídeo, você vai tomar uma decisão. Ou você continua trilhando o caminho do conformismo, da vida cinza e medíocre, ou você vai trilhar o caminho dos inconformados, que sabem o que merecem e vão atrás de uma vida digna e abundante. Qual vai ser a história que vai passar diante dos seus olhos no acerto de contas com seu eu do futuro? A de quem desistiu e se conformou, ou a do inconformado que conquistou a vida que sonhava? Essa decisão é sua e ninguém pode te ajudar com ela. Meu nome é Iagor Gonçalves e essa é a minha história.